Sabuga Vandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Mundo pós-guerra. Assunto número 2, parte 1. Guerra Fria. Muito bem. Você já estudou. Agora é só fazer a retomada. Vamos começar pelo conceito? É um período. Então, ótimo. Você que tem mania de responder aquelas questões discursivas dizendo é quando, ótimo, é isso mesmo, é quando. Guerra Fria é um período. Um período em que há uma aberta hostilidade entre dois blocos antagônicos. O bloco capitalista, liderado pela hegemônica potência chamada Estados Unidos, e outro, o bloco socialista ou comunista, caso queira, liderado pela grande mãe União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, essa tensão entre essas duas grandes potências, com ideologias completamente distintas, antagônicas, e os seus aliados, esta tensão, esse conjunto de tensões que marcou esse determinado período, tem o nome de Guerra Fria. Maravilha? E que período é esse, Vandim? Então, já estamos passando para o contexto. Bom, você sabe que essas coisas de data, né? Complicado, a gente não tem um foco muito nisso, e é frequente casos de um livro trazendo uma coisa, outro livro trazendo outra. No Geraldo, as datas, se você quer assim, são o início da Guerra Fria. Estaria ali em 1947, portanto não é imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando o presidente Harry Truman, dos Estados Unidos, começou a enfatizar um combate ao comunismo. Chamamos a isso doutrina Truman. E teria encerrado-se quando desagregou-se a União Soviética, e aí não tem sentido a bipolaridade se já não tem um dos polos, não é verdade? Ah, porque no meu livro, em vez de 91, traz 89 com a queda do Muro de Berlim. Como eu disse, esses parâmetros de contexto, de periodização, são parâmetros metodológicos, didáticos, para nos ajudar a aproximarmos do conteúdo. Mas há divergências, e essas divergências não impedem a compreensão geral sobre o assunto tratado. Combinado assim? Maravilha! Olha, a Guerra Fria, como eu disse, já é íntima da gente. A gente já a conhece, né? Já a chama pelo apelido. E aí, geladinha, Frozen? Ah, menina! A gente sabe das características, então não tem terror. Bora lá para as características, dá uma olhadinha? Põe na nossa lousa digital interativa para não desperdiçar o recurso despendido aqui, não é? Então vamos lá. Hostilidade mútua. Não é de um lado só, é mútua. Hein? É tipo a sua simpatia pelo Vandim, é mútua. Só que não. Então veja bem, há uma hostilidade mútua do bloco soviético em relação ao bloco capitalista e vice-versa. O vice e principalmente o versa. Então, se há ataques de um lado, há ataques de outro também. Pô, isso aí você já sabe. Nenhum conflito armado direto entre as duas potências. Vamos lá. É isso que justifica o adjetivo aí, fria. Porque se houvesse um confronto entre Estados Unidos e União Soviética diretamente, pô, teria sido guerra quente. Por outro lado, há os preciosistas que dizem, tem lá sua razão, Guerra Fria, mas fria do ponto de vista de quem? Porque lá no Vietnã choveu bomba, companheiro. Beleza. Tem uma visão meio preconceituosa nisso aí, né? Fria porque não envolveu Estados Unidos e União Soviética, mas tem razão. E nas periferias do globo? O pau comeu. Então isso nos dá uma terceira característica. Se não há um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, por outro lado há enfrentamentos indiretos. Lá em regiões periféricas, que quando a gente põe aspas em periféricas, porque periférica, então a gente está assumindo que o centro dos Estados Unidos é isso? O que não foi Estados Unidos é periférico? Ah, não, por favor. Bom, lá nessas regiões como Vietnã, Coreia, o pau comeu. Então,
ali eu tenho Estados Unidos apoiando, por exemplo, o Vietnã do Sul, União Soviética apoiando o Vietnã do Norte. Na Coreia não é a mesma coisa? União Soviética e China, que agora já entrou lá para o terreno dos comunistas, né? União Soviética e China apoiando a Coreia do Norte, e enquanto Estados Unidos e as potências ocidentais apoiam, né, a Coreia do Sul, né, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então tá vendo, olha, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Coreia do Norte, Coreia do Sul, indiretamente, quem está ali? Estados Unidos e União Soviética se enfrentando, indiretamente. Outra característica, a corrida espacial, a corrida armamentista, que gera a ameaça nuclear, o grande temor de um cataclisma. Quem viveu, por exemplo, no auge da Guerra Fria, sabe o quão representativo foi na música pop, no cinema, na literatura, o tema radiação, monstro, catástrofes. Porque o que se esperava para qualquer momento era mesmo o fim do mundo. Então há uma série na discografia dos anos 80, há uma série de músicas cujos videoclipes têm sempre a imagem ao fundo de uma ogiva nuclear, alguma coisa assim apocalíptica, não é? Nos faz lembrar, assim, em certa medida, aquela atmosfera do milenarismo lá do século XIV, quando o europeu achou que o mundo estava acabando por conta da fome, da peste, da guerra, né? Aqui também, no auge da Guerra Fria, carpe diem, vamos aproveitar o dia porque o fim está próximo. Então, o grande blockbuster da época no cinema foi o filme O Dia Seguinte. Hoje os efeitos especiais mais parecem defeitos especiais, mas para a época levou pessoas à síndrome do pânico. A pessoa encafifava com aquilo ali e não dormia de noite, pensando a qualquer momento vão estourar uma bomba aí não sei aonde e vai acabar com a vida na Terra. Era uma ameaça muito real, muito concreta. Então não se dá para fazer piada disso, né? A gente trata disso com uma leveza. Por quê? Porque a gente não viveu, não é? Olha só, depois da pandemia, por exemplo, como é que você vai estudar crise do século XIV? Lá na peste do século XIV, com outro olhar, porque você viveu o pânico, isolamento social. Então, quando esses temas aparecem na aula de história, eles têm um outro sabor agora. É o caso, por exemplo, da ameaça nuclear. A gente fala aqui, ameaça nuclear, e dá um sorrisinho. Mas para quem viveu a iminência, a sensação de que a qualquer momento, ou Estados Unidos ou União Soviética podia apertar um botão e tudo iria pelos ares, para quem viveu isso foi altamente estressante. Merece respeito, merece piedade. Tomara que isso não se repita, né? Muito bem, uma outra característica é o seu maior símbolo. Qual é o maior símbolo da Guerra Fria que a gente conhece? O Muro de Berlim. Aquele muro que, construído lá no auge da Guerra Fria, em 1961, ele materializava, ele mostrava com tijolos, argamassa, arame farpado e torres de vigilância um mundo claramente dividido. Claro, há este muro de concreto e há tantos outros muros invisíveis, mas o Muro de Berlim é um símbolo da Guerra Fria, por isso que alguns consideram que nem é preciso decretar o fim da União Soviética. Com a queda do Muro de Berlim já acabou a Guerra Fria. Enquanto outros falam, não, mas aí 2 anos depois, 3 anos depois, é que está mais claro que a União Soviética já não existia, aí sim a gente pode falar no fim da Guerra Fria. Tá bom? Então, olha, eu trouxe para você algumas características que você já conhece. E encerro mostrando aqui na nossa lousa digital interativa uma periodização, como eu disse, só para efeitos didático-metodológicos, para nos ajudar, não para nos atrapalhar. Não que a gente tenha que decorar isso e nem que isso seja unânime, tá beleza? Mas olha, se você der uma olhada nessas datas, você vai ver que a Guerra Fria teve o seu início, teve o seu momento mais tenso e teve o seu declínio. O seu início, ela já começa a ser gestada antes mesmo que a gente possa confirmar a existência dela. Ali no final da Segunda Guerra Mundial, entre 45 e 47, já há hostilidades. O início mesmo, aquilo que, poxa, agora entrou numa nova fase, 47 a 49. E aí a gente tem,
De 50 até 62, o auge, com a crise dos mísseis cubanos. Pô, parecia que o mundo ia acabar, como eu disse. Depois a gente entra num período, que é o período de 63 a 79, onde diminuem as coisas, a tensão dá uma relaxada, depois volta a haver novas tensões. Aí na década de 80, com Mikhail Gorbachev no poder na União Soviética, é claro que fica evidente pelas ações de Gorbachev, Perestroika, Glasnost, que a União Soviética estava mudando e que logo logo estaríamos livres deste pavor da Guerra Fria. Tá legal? Olha, trazer para esse cenário Vladimir Putin é o que faremos logo na frente, quando tratarmos das atualidades. Porque fala-se hoje numa nova Guerra Fria, na retomada disso aí. Bate na madeira, hein? 3 vezes para que isso não aconteça. Mas há indícios de novas tensões, e você tem acompanhado todo o noticiário, você está antenado, né? Você sabe que há indícios disso mesmo nos dias de hoje. Então a gente pode até dar por encerrada a Guerra Fria, mas dizer que há feridas abertas desta Guerra Fria ainda hoje. Só para citar, a Coreia é um caso clássico de uma ferida aberta, de algo que lá do período da Guerra Fria está sem solução até os dias de hoje. Vamos para frente aí, que atrás vem gente. Força na peruca que nós estamos precisando. Ah, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração aí, deixa o seu like aí, inscreva-se.